Olá, pessoal. Dando continuidade aqui a um estudo do Livro dos Médiuns, não assim corrido, completo, mas resumos das partes. Os resumos terão neles os pontos importantes do livro. Principalmente você que é médium, você que sente os sintomas. Eu falei isso nesse vídeo anterior. É muito importante compreender a doutrina, compreender esses fenômenos que não são coisas religiosas. Encerramos o vídeo anterior falando de que por detrás do movimento das mesas, Kardec chegou à conclusão que havia inteligências, porque respondiam perguntas com as batidas. E os próprios causadores, os espíritos que estavam provocando aquilo, para desenvolver essa doutrina e cumprir a promessa de Jesus que enviaria um novo consolador para falar as coisas que ele não pôde falar. Então, esses próprios espíritos falaram, nós somos pessoas que já vivemos aí na Terra, já vivemos com corpos carnais igual vocês, estamos aqui agora. E que é o nosso futuro, estar lá fora do corpo. Então, encerramos dizendo que Kardec concluiu que havia inteligências atrás dos fenômenos das mesas girantes. E ele bota aqui, continuando. Essa revelação não veio destruir as verdades religiosas, mas confirmá-las. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a justiça divina e a continuidade da vida recebem, através do Espiritismo, uma demonstração racional pelos fatos. Então, essas coisas que se acreditava religiosamente, né, que a gente não morria, né, muitas religiões acreditavam e acreditam que depois da morte a gente vai para o céu ou para o inferno, depois criaram o purgatório, e tem outras que acreditam que vai ficar dormindo até vir para o julgamento final. Então, mas todos acreditavam que havia a continuação, né? E Kardec veio dizer aqui que a doutrina espírita veio comprovar, por método científico, a imortalidade da alma e que há uma justiça. A doutrina espírita mostra que há uma justiça. Pessoas que reencarnam, que nascem em condições totalmente diferentes, uma com a vida difícil, sofrida, outros numa vida mais tranquila, mais fácil. Por que isso acontece? Um com certas habilidades, capacidades, né, para tudo, para a arte, para o trabalho, para tanta coisa. Outros não. Então não há desigualdade de oportunidade, há uma justiça. A doutrina espírita mostra isso. E também que há continuidade da vida e que seguiremos numa jornada de evolução. Numa jornada de evolução até conquistarmos dimensões felizes, onde não teremos mais sofrimentos nem problemas. Continuando, o Espiritismo não pede fé cega. Então, não pede que você simplesmente acredite na reencarnação. Não acredite porque está escrito. Não, não está. E nem tem mistérios da fé. O Espiritismo trabalha para levar-nos ao raciocínio. E o que não podemos chegar à conclusão, a gente simplesmente admite que não sabe. A gente não sabe o que é Deus. A gente não sabe o que é Deus. E a gente também não sabe como Deus cria o espírito lá na sua origem, que é o princípio espiritual, que não é criado imediatamente como ser humano. Ele é criado nos primeiros reinos, mineral, para depois evoluir e entrar no reino vegetal, passar todas as experiências de milhões de anos, entrar no reino animal, passar mais milhões de anos no reino animal e entrar no reino que dentro da doutrina a gente chama hominal. Passar a ser um ser humano, que inicia nas cavernas, no primitivismo, com as suas primeiras reencarnações e seguimos evoluindo. Então o Espiritismo não pede fé cega. Ele diz ao homem, observai, examinai e raciocinai. Se os fatos fossem falsos, a doutrina cairia por si mesma. Então, se o movimento das mesas, se as batidas das mesas, se aqueles fenômenos fossem falsos, se tudo que Kardec escreveu não fosse verdade, já teria caído.
já teria sumido. Não sumiu por quê? E não caiu por quê? Porque tudo isso continua. Acontecimento possível de ser provado. Existem trabalhos bem robusto, bem embasado sobre a reencarnação. Inclusive o livro está ali, ó, 20 casos de reencarnação, aquele de cima. Não vou levantar agora para pegar, para não esculhambar o vídeo. Feito por Ian Stevenson, um cientista americano que nem é espírita, nem conhece espiritismo, nem conhece Allan Kardec, e fez estudos profundos. Então, já teria caído se fossem falsos. Essas revelações fossem falsas, já teria sumido. Mas não, porque ela se confirma cada vez mais a cada tempo. As universidades estão cada vez mais com a sua busca de comprovação da mediunidade, de comprovação da reencarnação. O estudo continua. Mas as manifestações ocorrem em diferentes países, entre pessoas de todas as classes e sem ligação umas com as outras. Na época, Kardec recebeu cartas telegrafadas e enviadas pelo correio de vários pontos do mundo para dizer a ele: olha, isso está acontecendo aqui também. E ele criou uma rede de evidências no mundo inteiro, em vários países. Contam os historiadores da doutrina que aqui na Bahia, em Mata de São João, uma cidade inclusive vizinha à minha cidade, tinha um desses pontos que comunicava com Kardec através de cartas. Eu falo coisas aqui que Kardec nem pôde usar como argumento. Por exemplo, o livro de Ian Stevenson. Os estudos que ele fez, ele não fez um livro só. Ele recebeu um financiamento grande para trabalhar através do dono da empresa Xerox na época, e ele trabalhou muito em cima disso. Kardec não teve a ciência de hoje para ele se fortalecer muito mais ainda, mas a ciência nascedora daquela época ele usou. Muitos negam esses fenômenos porque jamais o estudaram. Outros os rejeitam por orgulho ou por medo das consequências morais que eles decorrem. E eu acrescento aí, muitos negam porque estão apegados inflexivelmente em suas crenças religiosas, e crenças em livros sagrados. São muitos que existem. Então, se fixou ali e não adianta argumentos. Porque admitir a sobrevivência da alma é admitir também as responsabilidades pelos próprios atos. Ele quis dizer aqui que a doutrina espírita mostra que somos responsáveis pelo que acontece conosco. Não há acaso, não há injustiça, não há vítimas. Olha só, não há vítimas dos fenômenos que acontecem, dos resultados da nossa vida. Porque tudo tem uma forma de acontecer, uma forma de se manifestar de acordo com a nossa vibração, que a gente chama de campo pessoal. É um campo espiritual. A verdade, porém, não depende da opinião dos homens. O sol não deixa de existir porque alguém feche os olhos à sua luz. Então, a Terra não é plana porque alguns insistem nisso, se baseando em escritos religiosos, querendo sustentar que a Terra é plana e passando ridículo. Porque quem estudou, quem avança um pouco, sabe como está funcionando os planetas, as estrelas, as galáxias. Não vos surpreendais, portanto, com a incredulidade. Todas as grandes ideias encontram oposição quando surgiram. Claro, tudo que vem com um novo paradigma, com a nova ideia que vai desestruturar a ideia vigente, tem oposição, tem negação. O Espiritismo não vem combater a razão, vem falar à razão. Não vem alimentar superstições, vem destruí-las. Então, o Espiritismo vem dar a mão ao raciocínio, ao estudo. Os espíritos não são seres sobrenaturais nem privilegiados, são apenas homens despojados do corpo material. Entre eles há espíritos sábios e ignorantes, bons e maus, felizes e sofredores, como acontece na própria humanidade terrestre.
Assim como acontece na Terra, é também nas dimensões espirituais de diferentes graus de compreensão, de moral, de ética entre os espíritos. A morte não transforma instantaneamente o imperfeito em perfeito. Cada espírito leva consigo suas conquistas e imperfeições. Então a morte não vai jogar a pessoa no céu agora como anjo, nem vai jogar no inferno como reprovado na vida. Não. A morte do corpo, a morte do personagem apenas dá continuidade ao aprendizado do espírito, dá uma continuidade do eu. Assim, estudar os espíritos é estudar o destino da alma humana. A gente pode até planejar e idealizar como a gente quer prosseguir quando a gente compreende as realidades espirituais. O espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Olha, ciência e filosofia. É uma doutrina de observação. E a ciência hoje faz isso. Durante um fato novo, tem que ter a observação desse fato. Como ciência, observa os fenômenos. Como filosofia, tira deles consequências morais. E a principal dessas consequências é esta: a vida não termina no túmulo. Foi a principal dedução, a principal verificação de Allan Kardec, que adotou esse nome para que seus livros e suas pesquisas não confundissem com os livros e as pesquisas do intelectual Hippolyte Léon Denisard Revailles. Então, para diferenciar, inclusive, foi sugestões dos espíritos que ele usasse o nome dele de uma reencarnação anterior, em que ele foi um druida que eram povos místicos e de grande sabedoria na época. A existência corporal é apenas uma etapa da vida eterna. O espírito progride continuamente através das experiências que Deus lhe concede. Portanto, quando perguntamos há espíritos, estamos, na verdade, perguntando: sobrevive o homem à sua morte? Continua a alma vivendo após o corpo perecer? E os fatos, a razão e a consequência respondem: sim. Então há espíritos. Você é espírito. Você é um espírito que está dando vida a um corpo carnal e vivendo um personagem de acordo às suas necessidades de evolução. Tudo que acontece com você nessa vida é reflexo das suas necessidades de evolução, na maioria dos casos manifestadas por você mesmo antes de renascer, que queria nascer de uma forma, de um lugar, de uma família, com tais características do corpo, para que tudo isso te levasse a eliminar uma ignorância, crescer para eliminar algumas culpas e alguns remorsos que estava sustentando enquanto estava lá, te fazendo sofrer. Então, sim, os espíritos existem. Vivem ao vosso redor, prosseguem em sua jornada e testemunham que a morte é apenas uma passagem sob as leis sábias e justas de Deus. Então, é uma passagem, é uma nova etapa. É como você voltar de uma viagem, onde você foi estudar ou se tratar, porque a gente está aqui para estudar e se tratar. A reencarnação elimina dores e sofrimentos do espírito enquanto ele está lá, e depois que ele supera aquela ignorância, trabalha para desfazer o mal que fez em vidas passadas, o mal fruto da ignorância. Então, depois que ele faz esse planejamento aqui, ele retorna num novo patamar, numa nova consciência, para continuar aí a sua jornada progredindo. Encerramos aqui essa parte que chama primeira parte, noções preliminares, capítulo 1. Vamos avançar.
Esse já foi o terceiro vídeo. Que Jesus abençoe a nossa intenção. Até o próximo.